Perguntas bíblicas. Renovo. Capítulo 10. Segundo a Bíblia, quantos provérbios escreveu Salomão? A. 3.000. B. 4.000. C. 5.000. D. 6.000. Tempo. Resposta certa é A. 3.000. Referência bíblica. 1 Reis capítulo 4, versículos 30 ao 33. A sabedoria de Salomão era maior do que a de todos os homens do Oriente, bem como de toda a sabedoria do Egito. Ele era mais sábio do que qualquer outro homem, mais do que o Ezraíta, Etam, mais sábio do que Imã, Calcol e Darda, filhos de Maó. E a sua fama espalhou-se por todas as nações em redor. Ele compôs 3.000 provérbios, e os seus cânticos chegaram a 1.005. Descreveu as plantas, desde o cedro do Líbano até o isopo que brota nos muros. Também discorreu sobre os quadrúpedes, as aves, os animais que se movem rente ao chão e os peixes. Próxima pergunta. Qual criança descendente do rei Saul ficou manco durante uma fuga? A. Mical. B. Mefibosete. C. Jonatas. D. Merabi. Tempo. Resposta certa é B. Mefibosete. Referência bíblica. Segundo Samuel capítulo 4, versículo 4. Quando Saul e Jonatas foram mortos em Jezreel, Mefibosete, filho de Jonatas, tinha 5 anos de idade. Ao chegar a notícia da morte de Saul e de Jonatas, a mulher que cuidava de Mefibosete o pegou e fugiu. Mas estava com tanta pressa, que o deixou cair, e ele ficou manco. Próxima pergunta. De qual tribo de Israel era Calebe filho de Jefoné, que foi enviado como espião? A. Tribo de Rubem. B. Tribo de Zebulon. C. Tribo de Judá. D. Tribo de Simeão. Tempo. Resposta certa é C. Tribo de Judá. Referência bíblica. Números capítulo 13, versículos 3 ao 6. Assim Moisés os enviou do deserto de Parã, conforme a ordem do Senhor. Todos eles eram chefes dos israelitas. São estes os seus nomes: da tribo de Rubem, Samuel, filho de Zacur; da tribo de Simeão, Safate, filho de Hori; da tribo de Judá, Calebe, filho de Jefoné. Próxima pergunta. Quais os profetas que apareceram no Monte da Transfiguração com Jesus? A. Moisés e Enoque. B. Moisés e Eliseu. C. Moisés e Samuel. D. Moisés e Elias. Tempo. Resposta certa é D. Moisés e Elias. Referência bíblica. Lucas capítulo 9, versículos 30 ao 33. E eis que estavam falando com ele 2 homens, que eram Moisés e Elias, os quais apareceram com glória, e falavam da sua morte, a qual havia de cumprir-se em Jerusalém. E Pedro e os que estavam com ele estavam carregados de sono, e, quando despertaram, viram a sua glória e aqueles 2 homens que estavam com ele.
E aconteceu que, quando aqueles se apartaram dele, disse Pedro a Jesus: Mestre, bom é que nós estejamos aqui, e façamos 3 tendas, uma para ti, uma para Moisés, e uma para Elias, não sabendo o que dizia. Próxima pergunta. Qual inimigo de Israel que levou a Arca da Aliança e ficou 7 meses com ela? A. Edomitas. B. Jebuseus. C. Filisteus. D. Heveus. Tempo. Resposta certa é C. Filisteus. Referência bíblica. 1 Samuel capítulo 6, versículos 1 ao 3. Já fazia 7 meses que a Arca da Aliança estava na terra dos filisteus. Aí eles chamaram os seus sacerdotes e os seus mágicos e perguntaram: que faremos com a Arca do Senhor? Se a mandarmos de volta, o que devemos enviar junto com ela? Eles responderam: se vocês mandarem de volta a Arca do Deus de Israel, não a enviem sem uma oferta. Mandem junto uma oferta para pagar pelo pecado de vocês. Assim vocês serão curados e saberão por que motivo ele continuou a castigá-los. Próxima pergunta. A cidade de Hebrom, antes era chamada de qual outro nome? A. Siquém. B. Timnat-Sera. C. Quiriat-Arba. D. Padan-Aram. Tempo. Resposta certa é C. Quiriat-Arba. Referência bíblica. Juízes capítulo 1, versículos 8 ao 10. Os homens de Judá atacaram Jerusalém e a conquistaram. Mataram os seus moradores e puseram fogo na cidade. Depois foram lutar contra os cananeus que moravam nas montanhas, no deserto do sul e nas planícies de Judá. Também atacaram os cananeus que moravam na cidade de Hebrom, que antes era chamada de Quiriat-Arba. E venceram Sesai, Aimã e Talmai, que eram filhos de Anaque. Próxima pergunta. Qual era o nome do servo de Gideão, que foi espionar o acampamento dos midianitas? A. Purá. B. Ziebe. C. Jeter. D. Oreb. Tempo. Resposta certa é A. Purá. Referência bíblica. Juízes capítulo 7, versículos 10 ao 12. Mas, se você estiver com medo de atacar, desça até o acampamento deles. Leve junto Purá, o seu ajudante. Você vai ouvir o que eles estão dizendo e então terá coragem para atacar o acampamento. Gideão e Purá desceram até bem perto do acampamento inimigo. Os midianitas, os amalequitas e os povos do deserto estavam espalhados no vale, como uma nuvem de gafanhotos. Eles e os seus camelos eram tantos como os grãos de areia da praia do mar. Próxima pergunta. Qual profeta estava malhando o trigo no lagar, quando foi ordenado pelo Senhor? A. Abraão. B. Gideão. C. Obadias. D. Neemias. Tempo. Resposta certa é B. Gideão. Referência bíblica. Juízes capítulo 6, versículos 14 ao 16.
Então o Senhor Deus ordenou a Gideão: vá com toda a sua força e livre o povo de Israel dos midianitas. Sou eu quem está mandando que você vá. Gideão respondeu: Senhor, como posso libertar Israel? A minha família é a mais pobre da tribo de Manassés, e eu sou a pessoa menos importante da minha família. Mas o Senhor disse: você pode fazer isso porque eu o ajudarei. Você esmagará todos os midianitas como se eles fossem um só homem. Próxima pergunta. Como se chamavam os filhos de Jacó e Raquel? A. José e Rubem. B. José e Manassés. C. José e Issacar. D. José e Benjamim. Tempo. Resposta certa é D. José e Benjamim. Referência bíblica: Gênesis capítulo 35, versículos 23 ao 26. Os filhos de Lia: Rubem, o primogênito de Jacó, depois Simeão e Levi, e Judá, e Issacar e Zebulon. Os filhos de Raquel: José e Benjamim. E os filhos de Bilá, serva de Raquel, Dan e Naftali. E os filhos de Zilpa, serva de Lia, Gade e Asser. Estes são os filhos de Jacó, que lhe nasceram em Padan-Aram. Perguntas bíblicas é um quiz, de forma divertida de aprender a palavra de Deus. Você foi bem nas perguntas bíblicas. Quantos pontos você fez? Deixa seu comentário com seus acertos e erros. Em breve novo vídeo Perguntas Bíblicas. Inscreva no canal Renovo. Deixa seu like. Ativa o sininho para receber novos vídeos. Até o próximo vídeo. Perguntas Bíblicas. Renovo.